Bom, galera do Torne-se Programador, vamos para a nossa aula de número 10. E o que a gente vai falar hoje? Sobre programação funcional, ok? O que é uma programação funcional, para que a gente utiliza? Programação funcional, como é que funciona? Antigamente, a gente não tinha orientação a objeto, a gente não tinha programação assíncrona, e aí todos os programas que eram feitos através de programação funcional. Isso é um padrão de código, tá? Então, o que é programação funcional? Você separa os seus códigos em pequenas funções e essas pequenas funções resolvem o que você precisa num problema que você tem ou num software que você tem. Exemplo, quando eu comecei a programar para a internet, eu comecei a programar com ASP, eu utilizava programação funcional. Então eu pegava algumas funções, por exemplo, a conexão.asp, que era um arquivo de conexão. Lá dentro tinha uma função que conectava com o banco de dados e eu fazia o include desse arquivo dentro da minha página. E aí essa minha página ia fazer a conexão com o banco de dados. Eu tinha outras funções lá que faziam a inserção de algum documento, alterava, excluía algum documento, tudo através de funções. Então, para eu não repetir o meu código, eu criava várias funções e dessas funções eu utilizava aí para fazer o meu software funcionar. Por isso é o conceito de programação funcional. Vou dar um exemplo para vocês aqui na prática do que é a programação funcional e aí a gente vai estudando juntos aqui, tá? Então aqui eu vou abrir aqui, como eu sempre faço, um tema novo que é a programação funcional. Tem aqui a minha página criada com script e eu vou começar a programar. Vamos supor que eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, vou pegar um exercício que a gente já fez. Deixa eu pegar aqui. Programação funcional. Até já tenho aqui a pasta. Deixa eu deletar essa pasta aqui que está repetida. Aqui eu vou renomear. Beleza. Programação funcional vai ser o próximo tema, depois orientado a objeto. Perfeito. Então, programação recursiva a gente já fez. Aqui, constantes, eu vou pegar uma de funções aqui que a gente já fez. Não. Hash. Esse de hash tá bom. Então, eu vou pegar esse exercício que a gente já fez, aquele exercício de notas, etc. E vou refazer ele utilizando programação funcional. Então, aqui, ó, eu vou recriar um novo arquivo, certo? Vou salvar aqui como funcional.html. Legal. E aí agora a gente vai ter aí o que a gente precisa para começar a fazer a nossa programação funcional, tá? Então assim, eu já tinha esse exercício aqui que vocês viram que eu já refatorei ele há tempos atrás, que coloquei isso daqui dentro de um hash, né? O aluno dentro de um hash, aí eu dei as notas dele, a situação, e no final do exercício ele deu lá pra gente se o aluno está aprovado ou se ele não está aprovado. Vou só executar aqui para quem não lembra como que isso está funcionando. Aí aqui eu vou abrir o programa. Então digite o nome do aluno, Danilo. A nota 1 dele nota 8 e nota 5. Outro aluno aqui, Fabiana, nota 4 e nota 6. E outro aluno aqui, Tiago. Vou colocar nota 10 e nota 9. Aí ele dá o relatório pra gente falando aqui, ó, os alunos que eu digitei. Então Danilo tirou 8 e 5, a nota é 6,5, tem exame. Fabiana 4,6 ficou exame e Tiago 10, 9, 9,5 ficou aprovado. Situações está aqui, tá? Então, esse é o programinha aqui que eu já tinha feito com vocês e agora eu vou alterar ele utilizando programação funcional, tá legal? Então vamos lá, refatorar esse código aqui, né? Então, eu vou deixar aqui a situação como é que tá e eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mudar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou mudar é código que está repetido para não ter que repetir mais. Então, a gente tem aqui esse documento.write, certo?
Então esse documento.write a gente sempre faz aqui e coloca o BR no final, documento.write, BR no final. E assim a gente vai fazendo o programa. O que eu vou mudar aqui? Eu vou criar uma função e essa função eu não preciso ficar mais fazendo documento.write, certo? Então eu vou vir aqui em cima, antes de tudo do meu programa, e vou criar aqui uma função. Então, function. Vou colocar aqui como mostra, tá? O nome dessa minha função. Aqui a mensagem que eu quero. Perfeito. E aqui eu vou retornar o que eu preciso. Na realidade, não vou nem retornar, né? Eu já vou fazer o documento.write. Então, o que eu preciso aqui, ó, é fazer o documento.write da mensagem e concatenar com BR para quebrar a linha. Então, a mensagem que eu quero, mensagem mais BR, certo? Então, eu já tenho uma função aqui que eu posso substituir todos esses meus documentos.write e BR no final. Então, vou substituir aqui, ó, documento.write, eu substituo para o mostra, certo? E esses BRs aqui, ó, eu não vou precisar mais, porque ele já faz isso lá para mim. Vou tirar todos, inclusive ele vai tirar o de lá de cima, mas aí eu volto aqui o de cima de novo. Perfeito. Agora vamos pro... Deixa eu ver se tem algum BR sobrando aqui ainda. BR. Vamos ver se tem mais algum sobrando. Tem um aqui. Que eu não preciso. Tem esses dois aqui que eu não preciso. Porque o meu mostra já faz isso para mim. Legal. Perfeito. Tá aí. Então, já criei uma função aqui que vai me auxiliar aí várias vezes. Ó. Então, eu não preciso mais lembrar do meu BR, porque eu já criei uma função que já escreve a mensagem para mim e já faz o pula-linha lá, né? Que é o BR. Vou dar um reload na minha página e aí vocês verão a alteração. Então, de novo, Danilo, nota 55, Fabiana, nota 88, xxx, nota 99. Então, tá aí. Então, tudo funcionando direitinho, certo? Nos últimos cálculos aqui eu devo ter digitado alguma coisa errada. Por isso que não funcionou, né? O segundo lá, onde digitei a segunda média. Mas, testando aqui o programa, não deu nenhum erro, certo? Então, o meu BR aqui funcionou, porque ele mostrou na tela e ele quebrou a linha, certo? Primeira função, certinho. O que eu faço quando eu crio um arquivo de funções? Quando eu faço programação funcional? Eu começo a dividir isso em arquivos. Para quê? Para eu separar o que é função e separar do que é código. Então, como que eu faço normalmente? Eu crio isso, eu pego essas minhas funções e crio um arquivo específico e incluo esse arquivo na minha página. Como eu falei para vocês lá, como eu fazia com ASP antigamente, certo? Então eu vou fazer isso daqui agora. Eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar esse arquivo de funções.js, certo? Então esse funções.js vai ser a minha biblioteca de funções. Então todas as funções que eu utilizo no meu sistema, eu vou jogar aqui dentro. Então a minha função mostra, eu já vou deixar ela aqui. O legal disso é que depois, uma vez que eu fiz isso daqui, eu já posso aproveitar isso para todo o meu programa. Então, se eu criar um arquivo de funções muito genérico que serve para mim o resto da vida, o que eu posso fazer? Todo programa que eu fizer, eu posso simplesmente incluir esse JS aqui. E como que eu incluo esse JS? Dessa forma que eu vou fazer aqui agora para vocês verem. Então eu vou abrir esse arquivo aqui para pegar o endereço. Como aqui eu estou mexendo com local, né? Eu não estou abrindo isso na internet. Então, como ele é local, eu preciso pegar o endereço local. Então, esse é o endereço local que eu estou pegando. Peguei o endereço local, tá? Na máquina de vocês vai ter o endereço lá. Se quem tiver no Windows, C2 pontos, tal. Então, você vai pegar esse caminho da onde está o arquivo, certo? E aí você vai fazer o include desse arquivo no seu
arquivo principal. Então, script, e aí aqui, ó, JavaScript, aí o que eu falo aqui, ó, eu falo que eu tenho um src, que é um source, igual o arquivo que eu tenho lá. Uma vez feito isso, ele já passa a entender que eu estou incluindo esse arquivo aqui dentro desse arquivo aqui. E aí as minhas funções passam a ficar disponível para mim nesse contexto, certo? Então agora eu vou rodar novamente. Vou colocar aqui qualquer coisa. Tá aí, gente. Então, funcionando certinho, tá? Então, a função que eu incluí aqui já funcionou. Legal. Então, a gente já tem a nossa biblioteca de funções e a gente já tem aqui o nosso código. Perfeito. O que a gente pode melhorar mais aqui que criando outras funções? Ó, a gente pode criar uma função aqui. Vamos separar as responsabilidades. Então, assim, ó, eu vou criar uma função chamada capturar alunos, certo? E aí eu vou fazer isso daqui, colocando aluno dentro de aluno e assim vai. Legal, então vou criar uma função aqui chamada capturar alunos. Função, né? Function capturar alunos. A única coisa que eu preciso é passar o meu array de alunos e eu retorno o meu array de alunos. Legal. E aí eu vou pegar isso aqui e vou colocar dentro da minha função. Muito bom. Agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, refatorando o meu código. Inicialmente eu tenho vazio. Depois eu vou capturar todos os meus alunos. Então aqui eu vou remover essa parte do código daqui e vou colocar mais uma função aqui. Então agora eu tenho mais outra função. Eu tenho uma função mostrar e outra função capturar alunos, que vai fazer as perguntas para mim num contexto isolado, e quando eu tiver que mexer em alguma coisa do capturar alunos, eu mexo somente aqui, facilitando a minha visualização e a minha lógica aqui, deixando um pouco menor, certo? Testar novamente. Capturar meus alunos está funcionando. Tá aí meu relatório. De novo, certo? Tá, legal. Agora eu vou fazer outra alteração aqui, ó, que é mostrar relatório de alunos. Então, mostrar relatório de alunos. E vou criar uma outra função para isso. Mostrar relatórios de alunos. O que eu tenho aqui? Eu tenho o array de alunos que eu preciso. Uma vez com o array de alunos, eu mostro tudo que eu preciso aqui. Tá. Eu também preciso retornar esse aluno, né? Retorne alunos também, porque eu faço alteração nele, que é a alteração da situação. Então eu preciso retornar ele também. Então aqui tem uma outra função para ele mostrar a situação dos alunos e também passo o aluno aqui. Então chamei uma outra função onde eu passo os meus alunos atuais, mostro ele na tela e retorno ele de novo para minha variável alunos. Agora eu vou ter outra função aqui, que é o que? Aqui, quantidade de aprovados. Tá, quantidade de aprovados e aprovados e exame. Média da classe. Então aqui, ó, vou criar uma outra aqui, chamado mostra média da classe. Então, mostrar média da classe. E aí eu passo aqui os meus alunos. Então, estou passando sempre, lembra lá na aula de funções, tá? Passando sempre
a minha variável que está fora da minha função para dentro da minha função, para eu conseguir, no contexto da minha função, fazer o que eu preciso. Então, estou criando uma outra função aqui. Mostra a média alunos. Mostrar média dos alunos. E aqui eu passo aluno. Abro mais um contexto, jogo aqui para eu mostrar a média dos meus alunos. Tá legal? Mais uma função aí, tá? Mostrar média, na realidade é mostrar média da classe, né? Então, mostrar média da classe. Perfeito. Nota, pessoal, que eu estou usando aqui, ó, um modelo de nomenclatura chamado Camel Case, tá? Então, assim, o que é o Camel Case? Quando você vai programar em JavaScript, normalmente você programa dessa forma. A primeira minúscula, a segunda maiúscula, a terceira maiúscula, a quarta maiúscula, e assim sucessivamente, tá? Essa forma aqui que eu criei só para iniciar o programa com vocês, que esse aqui é underline, né? Esse padrão. Esse padrão é utilizado no Ruby, tá? Então a gente tem alguns padrões de códigos para ser escritos. Eu não posso criar variável e função com espaços, tá? Então assim, como que geralmente eu crio funções? Eu crio ela como Pascal Case, então seria assim, ó, Pascal Case, certo? Outro seria Camel Case. Camel Case é bem utilizado pelo pessoal que trabalha com Java, tá? E o underline. Vou até dividir aqui para vocês enxergarem como é que é. Line, tá? Então assim, normalmente quem programa com underline é quem programa em Ruby. Aqui quem programa com Camel Case, quem programa com JavaScript e Java. É um padrão, tá? É um tipo é um partnership que o pessoal fala, né? Um padrão de código que a gente utiliza, tá? E Pascal Case, normalmente quem trabalha é C Sharp, alguns códigos em C utiliza isso, tá? Então, assim, esses são alguns modelos aí de Camel Case que de padronização de código que eu já vi durante a minha vida, tá? Então, Camel Case, normalmente eu escrevo assim, dessa forma. Pascal Case seria, por exemplo, essa média da classe em Pascal Case ficaria uma coisa assim, ó, certo? Em Camel Case ficaria assim. E em underline ficaria assim. Pessoal, assim, eu acho mais bonito o underline, acho mais fácil de ler, tá? Porém, é um padrão utilizado para quem trabalha com Ruby. Então, assim, vocês que vão desenvolver, que vão ditar as regras de como que você vai desenvolver isso daí, tá? Agora, quando você trabalha em uma equipe, aí normalmente alguém pega no pé com relação a isso daí. Fala, pessoal, vamos fazer em Pascal Case, vamos fazer underline, e assim vai, tá? Então é só para explicar para vocês aí como criar suas variáveis e suas funções e etc. Bom, voltando ao nosso contexto do código aqui, então criei mais outra função que é mostrar média da classe. Então tá aí. E agora eu vou criar uma outra função aqui, ó, que é para mostrar quantidades. Então, mostrar quantidades. Tá bom. Quantidades alunos, vai. E aí eu vou passar aqui novamente o aluno. Legal. Então tá aí. Outra função, mostrar quantidade alunos. Mais uma outra função. Tá legal? Então tá aí. Vamos testar para a gente ver se o nosso código funcionou direitinho.
D, zana, pá, 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 isso, Tá, deu algum problema. Então na refatoração aqui eu devo ter errado alguma coisa. Então tá aí, ó, mostrar relatório de alunos. Não está definido. Então na função aqui de no 5, linha 5, mostrar relatórios de alunos. Mostrar relatório de alunos. Então tá aqui, ó. Tá, legal. Arrumei a minha função, vou dar de novo. Então, vou colocar tudo 8 aqui. Tá aí, pessoal. Funcionou. Agora mostrar a quantidade deu problema também, não está definido, então eu digitei errado a minha função. Então aqui, ó, mostrar quantidade de alunos. Mostrar quantidade de alunos. Eu coloquei quantidades. Voltando de novo. Tá aí. Então tá, pessoal. Fui lá, refatorei o meu código, deixando aqui a minha tela principal, bem simples. Somente aí com algumas linhas, tá? E separei isso em funções. Tá vendo que legal? Então isso, galera, é programação funcional. Eu separei pedaços específicos do meu código e criei funções para ela. Então aqui, ó, olha como é que agora ficou mais legível. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer é capturar os alunos. Depois que eu capturei os alunos, eu vou fazer o quê? Na realidade, esse capturar os alunos aqui, eu nem preciso passar esse array. Eu vou alterar aqui o capturar alunos. E nesse caso aqui, ó, eu vou criar o meu aluno aqui. Tá, legal. Então tá, primeira coisa, eu capturo meus alunos. Depois que eu capturei meus alunos, eu mostro o relatório de alunos. Eu vou até fazer o seguinte, esse relatório de alunos aqui, eu vou remover essa variável, porque como eu passo ela aqui, ela altera e já altera no contexto geral também, porque essa variável aqui, ó, ela é global, tá? Então isso já vai funcionar também. Só vou refazer o teste aqui para ver se a situação não vai se perder. Funcionou. Legal. Então, tá vendo, galera? Ó, primeira coisa, eu capturo os meus alunos. Depois eu mostro o relatório de alunos. Depois eu mostro a média da classe. Depois eu mostro a quantidade de alunos. Então, tá vendo? Ficou muito mais legível o meu programa, o que eu quero fazer. Então, eu quero saber o que eu quero mexer, eu quero arrumar somente na captura dos alunos. Por exemplo, eu quero agora capturar, ao invés de 3 alunos, eu quero capturar... Deixa eu ver, 4 alunos. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu quero saber qual que é essa função. Eu estou dando o include nesse arquivo funções, então abro esse arquivo funções, faço a pesquisa por capturar alunos, está aqui. Então eu sei que eu estou buscando 3 alunos, eu quero buscar 4 alunos agora, certo? Então eu fiz uma alteração na minha função, o meu programa inteiro se altera. Então, aluno 2, aluno 3... Tá aí, aluno 4. Então, adicionei 4 alunos. Legal? Tá. Agora, eu fiz uma outra opção. Tô aqui, ó. Eu quero mostrar 2 vezes o meu relatório de alunos. Então, eu quero mostrar meu relatório de alunos aqui em cima e quero mostrar meu relatório de alunos aqui embaixo. E aí, eu vou fazer uma coisa aqui para separar. Ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou usar aquela variável mostra. Mostra. E vou aqui separar o meu conteúdo aqui, ó. Vou mostrar o relatório lá em cima e aqui novamente eu vou mostrar o relatório embaixo de novo. Vou executar aqui. Então tá aí de novo. Então olha que legal. Mostrei o relatório aqui em cima, fiz todas as informações que precisava e mostrei de novo aqui embaixo. Por quê? Porque eu criei isso, uma função para isso. Então eu posso utilizar essa função várias vezes no meu contexto. Então se você ler agora o programa, olha como é que ficou aqui mais legível. Ó, primeira coisa que eu faço, capturo os meus alunos, depois eu mostro ele, depois eu mostro a média da classe, depois eu mostro a quantidade e depois eu mostro o relatório de alunos de novo. Tá vendo? Eu posso até inverter essa lógica.
Ah, agora eu não quero mais que mostre isso daí primeiro. Eu quero que mostre a primeira média da classe. Depois eu quero que mostre a tabela de alunos, né? O relatório. E depois eu quero que mostre a quantidade. Eu posso inverter isso, certo? Então, invertendo, rodo de novo. Então, vou colocar todas as minhas médias aqui, nomes iguais de novo. Tá aí, ó. Então eu dei aqui a média da classe primeiro, depois eu dei o relatório, depois eu dei aqui os alunos que estão reprovados ou não. Ah, eu quero separar isso. Eu posso separar isso também. Então, eu vou separar isso daqui, ó, cada informação que eu vou mostrar. Então, primeira coisa, eu vou mostrar isso daqui. Vou dar uns BRs aí para pular a linha, né? Opa. Pular algumas linhas aqui, no início e no final. Aqui também. E aí eu vou mostrar os relatórios aqui separados uns dos outros. Então, de novo. Tá aí, tá vendo? Então, a média da classe, separei, relatório de notas, separei as quantidades. Tá vendo que legal, pessoal? Então, isso é programação funcional. Isso é programar baseado em funções. Deixar o seu código mais organizado, mais legível, certo? Diminuir a lógica principal em contextos e depois fazer o seu programa de uma forma mais fácil. Então, é isso aqui, ó. Agora o programa se tornou isso, uma coisa mais simples de você entender, certo? Sendo que a lógica inteira está baseada em funções e essas funções estão no arquivo separado chamado funções.js. Eu posso incluir isso em qualquer lugar do meu sistema, entendeu? A partir do momento que eu quiser utilizar essa lógica aqui, eu já faço. Se eu simplesmente quero mudar o contexto, por exemplo, eu não quero mais capturar os alunos, eu quero criar uma função que os alunos já estejam prontos, eu posso fazer. Então, por exemplo, eu vou, ao invés de capturar os alunos, eu vou mudar aqui um pouco a função. Vou criar uma outra função chamada já alunos prontos, certo? Então, ó, mais um outro exemplo aqui. Ao invés de eu ficar perguntando o nome dos alunos e assim vai, eu vou deixar ele pronto aqui. Então, vou colocar aqui, ó, aluno 1, certo? Não, aluno, vou concatenar aqui com i, e aí vai ficar aluno 1, certo? Aí a nota, vou colocar aqui i até o 4, i mais 3, i mais 5, i mais 5 tá bom. Que aí eu vou deixar alguns alunos reprovados e outros alunos não reprovados. Segunda nota, i mais 4, tá? E aí eu coloco aqui nota 1, nota 2, etc. Faço push. Então agora eu criei uma outra função sem precisar capturar os alunos. Então agora ele não vai ficar dando os alertas para mim de quantos alunos eu tenho. Eu simplesmente já vou escrever os alunos na tela. Então, ó, olha aqui, ó. Alunos prontos, certo? Alterei minha função para colocar uma função nova chamada alunos prontos, certo? Então olha que legal que vai acontecer, ó. Tá aí. O programinha já nem pediu as notas para mim, tá vendo? Ele já fez aqui, ó, com os meus alunos prontos. Essas notas aqui, ó, eu fiz o quê? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Eu somei aqui a primeira nota com 5 e a segunda nota com 4. Então, ó, aluno 1 mais 5, 6. Aluno 1 mais 4, 5. Tá vendo? Aluno 2, 2 mais 5, 7. 2 mais 4, 6. Tá vendo? E assim vai. Assim saiu as notas desses alunos, por causa dessa soma que eu fiz aqui. Então, ó, eu simplesmente já trouxe os alunos prontos, mostrando o relatório, não precisei perguntar nada. Agora eu tenho duas funções diferentes. Eu quero capturar os alunos, vou comentar isso daqui. Eu posso utilizar a função capturar alunos. Não quero capturar os alunos, eu utilizo a outra função. Então, eu utilizei agora de capturar os alunos. Tá aí, a de capturar os alunos. Não quero usar de capturar os alunos, comento,
e utilizo a minha função alunos prontos. E assim vai, tá? Então, pessoal, esse é o objetivo de programação funcional, tá? É isso aí que eu acabei de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, programação funcional é assim que a gente faz. Então, a gente cria um programa dessa forma, organiza dessa forma. Antigamente, todo mundo utilizava a programação dessa forma, tá? Hoje, a gente tem orientação a objeto, que é o nosso próximo assunto. O que é orientação a objeto? É você pegar a programação funcional e organizar mais ainda, fazer um nível de granularidade menor ainda do que simplesmente em funções. Exemplo, ao invés de eu criar funções num contexto específico, eu crio objetos que é uma granularidade maior ainda do que a função. Eu entro dentro da função, né, que é onde você cria um objeto que é uma função, e dentro da função você cria várias funçõezinhas formando um objeto, ok? Então isso é uma programação orientada a objeto, que é o que eu vou mostrar para vocês aí na próxima aula, tá legal? Então, hoje vocês viram programação funcional, semana que vem vocês vão ver o que é programação orientada a objeto, tá? Que é esse próximo assunto aqui. E aí depois eu vou mostrar para vocês programação assíncrona e aí a gente vai começar a ver HTML, CSS, assim vai. Tá legal? E aí vamos começar a montar nossas primeiras páginas em HTML utilizando o JavaScript também. Bom, mas é isso, pessoal. Quem gostou, dê um like lá no Torne-se Programador. Quer ter aí as aulas mais próximo de você também? Baixe lá o aplicativo do Torne-se Programador que eu criei também. Eu ainda não coloquei na loja a loja do Android e ainda também não publiquei na loja do iPhone, porque ainda não tive tempo, tá? Então, assim, primeiro eu vou publicar lá no Android, aí depois de um tempinho eu vou gerar o pacote, publicar lá para o iPhone. Mas é questão de tempo, então vou fazendo isso daí devagarzinho. Mas para quem quer baixar, é só clicar lá no link, vai baixar para o celular. Você vai lá e desabilita lá, coloca lá, instalar aplicativos em fontes desconhecidas, para quem tiver Android, que aí ele vai permitir você instalar isso daí. Então você entra em configurações, coloca lá, instalar aplicativos de fontes desconhecidas, aí vocês podem baixar e instalar isso daí bonitinho, tá? A maioria dos celulares vai bloquear justamente por isso, porque ele fala que só posso instalar aplicativos que veio da loja. Mas você tem que configurar o seu celular para não aceitar isso daí, que é isso que eu estou falando para vocês. Bom, pessoal, é isso. Para quem gostou, novamente, dê um like lá no Torne-se um Programador. E é isso aí. Até a próxima aula.